Muita gente pergunta, mas Marcelo, como que foi essa história de médico a viver de investimento? Bom, tudo começou quando eu estava ainda no começo da faculdade de medicina, lá por 2001, 2002, e eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, do autor Robert Kiyosaki. E nesse livro, um livro que me impactou muito, no sentido de eu entender que eu precisava sair da corrida dos ratos, né? A pessoa que fica trabalhando, trocando hora por dinheiro, e precisa viver, né? Ou de negócios ou de investimentos. E investimentos acabou que sempre foi a minha paixão. Então, em 2005, quando eu passei numa prova de monitoria para dermatologia, foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comecei a investir. O que eu fiz? Não tinha a menor ideia como investir na bolsa. Fui lá conversar com o meu gerente do banco e o gerente falou, bom, vai no caixa eletrônico, na época, né, e você faz uma salada de fundos de ações. Foi o que eu fiz na época, por sorte, na época o Brasil bombando com commodities e tudo mais, montei uma carteira de fundos de ações no Brasil que na época acabou, por sorte, dando bastante certo. Já em 2007, aí formado, fui para o Rio de Janeiro capital, me formei em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, fui para o Rio de Janeiro capital fazer a pós-graduação em dermatologia e aí eu lá tive a oportunidade de fazer cursos de investimentos, já que na época não tinha essa quantidade de cursos online que tem hoje, essa quantidade de informações, né? E pude então aprender a investir. E aí, investindo na B3, na época eu comecei a investir em ações, peguei dinheiro dos meus pais para investir para eles, já fiz $500 mil de cara na época, a bolsa bombando e tudo. Veio até que veio em 2008 a crise do subprime, o mercado derreteu mais de 50% e eu acabei perdendo tudo que eu tinha ganhado e mais um pouco. Foi uma época bem punk, você vê o dinheiro derretendo, não sabia o que fazer. Mas, bom, eu acabei não mexendo nos meus investimentos. Infelizmente, em 2009, eu recuperei tudo que eu tinha perdido em 2008, que era o que eu tinha ganhado em 2007. Então, ganhei, perdi e voltei a ganhar, né? Mas, para mim, foi um grande aprendizado como investidor, no sentido de a gente tem que estar totalmente preparado para as crises, né? E, então, eu me formei e voltei para Floripa, que é de onde eu sou, montei meu consultório e comecei a trabalhar. E aí eu comecei a sentir na pele aquilo que o livro falava da corrida dos ratos, né? No sentido de que começava a atender às 9 horas da manhã e eu odeio acordar cedo, então para mim era terrível ter que acordar cedo e trabalhar. Trabalhava até 8 horas, 8 e meia da noite, atendia o dia inteiro. Não interessa se eu estava gripado, se eu estava bem, se eu estava mal, eu tinha paciente o dia inteiro para atender. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. E, enfim, foi bem punk e aí ficou claro para mim que o Robert Kiyosaki tinha razão e que eu tinha que arrumar uma forma, né, de ter realmente renda através dos meus investimentos. E aí, continuei investindo, né? Já tinha começado lá em 2005, aprendi um pouco mais em 2007 a operar. Nessa época também conheci o mercado de Forex, mercado cambial. E, enfim, comecei a investir, foi a primeira vez que comecei a investir fora do Brasil também, fora, digamos assim, da Bolsa de Valores. E também foi nessa época que eu comecei a investir de forma automatizada, né? Ou seja, não é fácil, se você já investiu, você sabe que não é fácil tomar decisões no calor do mercado, né? Então, a forma automatizada ajuda muito nisso tudo. E porque eu passei por muitas situações, não só em 2008, onde você fica, compro, não compro. Aí você compra, o mercado cai, aí você fica, meu Deus. Enfim, a questão automatizada me ajudou bastante, né? E aí eu tive, em 2012, a ideia de compartilhar a minha jornada. Eu já vinha investindo, vinha com resultados interessantes e pensei, bom, vou compartilhar isso com as pessoas, né? E para mim, eu sempre, né, desde a época que eu de monitor de dermatologia, sempre gostei de dar aula e é uma coisa que sempre, não só eu gosto, mas também
o fato de você aprender para ensinar e você ensinar e ver os outros acertarem e errarem, para mim isso é um grande aprendizado, né? Então eu sempre aprendi muito ensinando. Então em 2012 eu resolvi criar um investidor de sucesso, começar a ensinar, claro, aproveitando disso também para gerar mais uma fonte de renda. E de lá para cá foi uma jornada incrível de aprendizado, né? Muitos acertos, muitos erros. Tive a oportunidade ao longo dos anos de viajar o mundo e conhecer e aprender com literalmente alguns dos melhores traders e investidores do mundo, incluindo alguns market wizards, né? Chamados magos do mercado. Uma série de livros chama Market Wizards, que entrevista literalmente os melhores investidores e traders da história. Tive a oportunidade de aprender diretamente com alguns deles, como Tom Basso e Scott Ramsey. E ao longo dessa jornada toda, fui sempre aprendendo, evoluindo, fui construindo o resultado e rentabilidade ao longo do caminho e tive também a visão e a felicidade de em 2020 e 2021 pegar um grande bull market, né, um grande mercado de alta que aconteceu nesse período e multiplicar bastante o meu capital. Eu transformei publicamente, né, eu chamo meu plano 1MM, eu queria fazer $1 milhão, então eu transformei em 6 meses 32 mil e mais de $1 milhão investindo de forma 100% automatizada. E, obviamente, isso me ajudou bastante no sentido de dar um boom financeiro, né? Isso, sendo que essa época eu já me dedicava 100% aos investimentos, ali mais ou menos por 2015, 2016, eu larguei a medicina, passei finalmente poder passar a acordar mais tarde, né? E me dedicando totalmente aos investimentos desde então, né? Então tem sido uma jornada incrível, onde eu fico muito feliz de ter feito essa migração, né? Ter conseguido fazer essa migração, que não foi fácil, né? No sentido de que quando eu criei o Investidor de Sucesso em 2012, as pessoas achavam que eu estava maluco, né? Porque, você está louco, você é médico e que você quer mexer com investimentos, né? E, enfim, aí você se questiona, será se eu faço, será se eu não faço, será se vai dar certo, será se não vai dar certo. Mas, enfim, eu tinha entendido isso que o Robert Kiyosaki ensinou no Pai Rico, Pai Pobre. Eu tinha visto que eu tinha que sair da corrida dos ratos, parar de trabalhar que nem um louco, que nem médico, trocando hora por dinheiro, para aprender a investir, para poder multiplicar um capital e poder viver de investimentos. Porque daí eu agora posso multiplicar meu capital ao longo dos anos, não é limitado a hora de trabalho, né? E realmente foi uma coisa libertadora, e para mim isso é muito importante, porque liberdade sempre foi uma coisa importante para mim, né? Então, por exemplo, hoje, em 2019, eu me mudei para a cidade do Panamá, que é uma cidade maravilhosa, além, claro, de ser um paraíso fiscal, que ajuda para a gente que é investidor. E, enfim, morar fora do Brasil, ter essa experiência, né? E não ficar preso, né, a trabalhar num determinado local, ou horário, ou qualquer coisa assim, né? Então, eu acho que eu incentivo todo mundo a buscar, né? Então, se hoje você está na corrida dos ratos, né, está numa situação que você trabalha muito, falta tempo, falta dinheiro, eu acho que uma jornada de você se tornar investidor pode ser um caminho que eu espero que dê tão certo quanto deu para mim, e a gente está aqui para te ajudar em todo esse processo, se você achar que isso é para você também, né? Então, é isso aí, você vai ver bastante conteúdo aqui sobre isso, e eu estou sempre aqui compartilhando, né, tudo que eu faço. Tudo que eu aprendo sobre investimentos, eu penso, bom, vou investir meu capital da melhor maneira possível, e aí eu ensino as pessoas a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, e vou aprendendo junto.
nesse processo todo. Então, é isso aí.